Boa noite, igreja. Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Cristo com todos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, banda. Ministério do Louvor. Glória a Deus. Eu não sei se os computadores começaram a funcionar, deu certo? 2 estão funcionando. Que caia por terra todo levante maligno contra a igreja do Senhor, amém? Eu não sei se tem o flyer do curso que vai ter de empreendedorismo. Nós vamos estar estamos colocando nas redes sociais, vai vir um advogado, eu estive conversando com ele, o Ronaldo esteve conversando com ele. Ele dá consultoria para empresas, ele também tem empresas, e ele é um advogado muito conceituado, é diácono na igreja presbiteriana, eu não sei de qual bairro. É lá de Campinas, Flamboyant, e ele que vai estar trazendo um curso aqui no dia 26 de junho, a partir das 20 horas, tá bom? Nós vamos estar enviando os flyers, vamos estar convidando toda aquela pessoa que tem interesse em abrir um negócio, todo aquele que tem interesse em abrir um negócio, que tem um negócio, ou mesmo nas suas finanças pessoais. Dia 26 de junho, amém. Marlúcia, eu vou dar a palavra, só no final a gente vai recolher as ofertas. E quando a Camila trouxe a ministração dela, ela disse para nós escarafuncharmos o que tinha acontecido, porque eu parei de evangelizar, porque eu parei de ganhar almas. E eu fui me escarafunchar, porque eu era uma pessoa muito doida, Lá em São Paulo, uma vez, o Bruno, eu acho que tinha uns 5 anos, caiu do muro. O muro quebrou, alguma coisa assim, mas era um muro muito alto e ele caiu de cabeça. Eu estava dentro de casa, orando, de repente entra um homem estranho com o Bruno nos braços, sangrando, caindo sangue, vamos. E fomos às pressas para o hospital. Quando eu cheguei lá, no pronto atendimento, na enfermaria, tinha muitas crianças. Era um tempo que estava tendo um surto ali, as crianças estavam todas ali. E eu falei, diabo, você me trouxe para cá, né? Então agora eu vou dar em você, vou te bater. Comecei a orar por todas as crianças ali, as crianças começaram a receber alta. E no Bruno acabou que não deu nada. Quando nós estávamos em Campinas, então tudo era oportunidade para eu estar evangelizando, tudo era, eu vou visitar no hospital, saía orando por todo mundo. A casa vivia tendo, morávamos na casa do meu pai, na parte de cima tínhamos a nossa casa, meu pai não gostava, mas vira e mexe eu estava fazendo reunião na nossa casa, que era pequena, vinham 70 pessoas, fazendo reunião de evangelismo, de oração, de cura, de libertação. Vira e mexe, estava lotada a casa. Quando nós fomos para o Ouro Verde, todo dia, meio-dia, tinha reunião de oração com as faxineiras do condomínio. Era um condomínio enorme, um bairro praticamente. Dia 24 de junho é o curso de empreendedorismo e gestão financeira. E nós morávamos no bloco 27, pensa no número de pessoas que tinha ali, era muita gente, e eram muitas faxineiras, então todo dia, meio-dia, enchia a minha sala com as faxineiras ali, para a gente estar orando, ministrando a palavra sobre elas, e onde fosse era uma loucura. Quando eu mudei para cá, eu fazia reuniões de chá da tarde com as vizinhas, eu ia no mercado, comprava um monte de coisa, e lotava a sala com as pessoas tal, e acabava que uma passava para outra, veio gente de Lins, veio gente de Santos, e era muito doido. E de repente esse negócio esfriou. O que aconteceu? E eu lembrei, nós fomos numa ministração em Vinhedo, e lá o pastor disse que não é pastor que ganha almas,
É a ovelha que ganha a alma. Quem gera a ovelha é a ovelha, não é o pastor da ovelha. Aquilo entrou em mim e eu parei de ganhar almas. Esqueci que eu também sou ovelha. Eu falei, eu também sou ovelha. Pois é, então agora bora despertar. Isso foi falado numa reunião mega de pastores. Pensa se não tinha lá outros pastores como eu, que pararam de ganhar almas, pararam de evangelizar, porque quem tinha que ganhar almas eram as ovelhas. Descobri, escarafunchei e descobri. E na ministração, eu vou trazer 3 chaves hoje, 3 chaves. E na ministração, eu vou estar falando um pouco sobre essa questão da volta de Jesus. Vamos orar antes? Eu quero orar com vocês. Se coloquem em posição, porque é posição de guerra. Pai, em nome de Jesus, eu tomo a autoridade que o Senhor nos deu, no nome de Jesus, para repreender todo o poder das trevas. Eu repreendo agora, amarro, amordaço e mobilizo todo o poder das trevas contra esta igreja. Eu ordeno, diabo, você vai ficar amarrado, amordaçado, imobilizado, não vai operar nessa igreja. Nesta noite eu te repreendo e ordeno, cessa toda operação maligna, cessa toda operação maligna contra a igreja, contra as famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Oh Deus, envia teus anjos de guerra que estejam pelejando por essa igreja, pelas famílias dessa igreja, em nome de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Retira-te, retira-te, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, glória a Deus, amém. Pode sentar, queridos. Todas as gerações, desde que Jesus subiu para os céus, dizem que vai ser naquela geração que Jesus vai voltar. Se você ler ali as cartas de Paulo, Paulo fala sobre isso. Desde lá as pessoas já estavam pensando que Jesus ia voltar. Tem um momento ali numa igreja que as pessoas pararam de trabalhar, os homens pararam de trabalhar, afinal Jesus vai voltar, vamos esperar por ele. E Paulo fala, desse dia e hora ninguém sabe, voltem a trabalhar. Então, todas as gerações sempre estão esperando que Jesus vai voltar nessa geração. Só que tem um dia que numa geração ele realmente vai voltar, certo? Vai ter uma geração que realmente vai ser aquele momento. E qual é a palavra-chave da vida cristã? Quem sabe aqui qual é a palavra-chave da vida cristã? Ninguém? Ninguém? A palavra-chave da vida cristã é amor. Se tem um negócio desafiador, é essa palavra-chave que é o amor. E quando nós pedimos algo para Deus, por exemplo, se você pede para Deus te dar paciência, o que Deus vai fazer? Vai te colocar ao redor um monte de pessoa cri-cri, para te atazanar, para exercitar a tua paciência. Pediu paciência? Dai-me paciência, Senhor. Mas o Senhor está dizendo para vocês, especialmente para você, Bruno, tenha paciência, espera mais um pouco. Se você pede para Deus que você quer amar, se essa é a palavra-chave da igreja, eu preciso aprender a amar, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar pessoas insuportáveis de serem amadas na sua vida. Vai te liberar um monte de inimigo, porque ele fala, se você ama amigo, você está igual aos gentios. Eu quero que você ame o seu inimigo. Deus tem essas receitas maravilhosas. Ame quem é difícil de amar. E se tem 2 coisas que nós estamos vivendo nesse tempo, que quando lá em Mateus 24, que Jesus está dando lá, falando sobre o final dos tempos, tem 2 coisas que estão acontecendo no nosso tempo, é essa questão, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Mateus 11, verso 24, verso 11 e 12. E fala também do engano. Nunca nós vivenciamos uma geração com tanto engano. E a sua oração diária, todos os dias, você tem que pedir para Deus, não me deixe ser enganado.
Não me deixe ser enganado. E nunca pensa, querido, olha, eu estou te dando uma dica básica. Nunca pense, isso não vai acontecer comigo. Nunca pense isso, porque quando você pensar isso ou falar isso, é porque você já está sendo enganado. Porque quem está sendo enganado não sabe que está enganado. É um engano. Então você vai orar, clamando ao Senhor, me livra, não me deixe ser enganado. Amém? São as duas coisas que estão acontecendo na nossa geração, o amor de muitos esfriando e o engano proliferando por toda a terra. Eu quero, nós usamos aqui muito, tudo bem? Deus abençoe. Queridos, tem alguns filmes que eu amo, filme de guerra. Quando eu vi aquele Ulisses, o nome do filme não é Ulisses. Nossa, na hora que o Ulisses sai correndo para matar o gigante, uau, o que é aquilo? Ixi, Troia, é demais. Aquiles, é Aquiles, não é Ulisses. É Aquiles, mas o filme é Troia. Quem assistiu Coração Valente, os 2 filmes com Mel Gibson aqui, uau, Coração Valente é demais. Obrigada, Marcos. E nós chegamos a usar aqui o que os palestras motivacionais usam, os de Esparta, os 300 de Esparta. Aquele Leônidas lá, uau, demais. Quem fica assim no filme de guerra? Só eu. E assiste de novo, você já sabe como vai ser e você está lá, vamos assistir. Eu só não gosto daquele que cortam a cabeça do Mel Gibson, porque vão cortar a cabeça dele, eu quero que ele vença. E aí eu não gosto de assistir ele de novo. Mas eu queria trazer para vocês uma decepção. Não foi nada disso. As guerras não eram assim. Eu estava estudando um especialista na história de guerra, na história das guerras. O nome dele é Tiago Braga, muito, muito bom. Ele diz que numa das guerras, parece que foi a guerra de Esparta, eu não sei se foi exatamente essa, tem uma coleção de livros falando sobre essa guerra, que essa coleção custa R$4.000, então é de difícil acesso para as pessoas. Mas esses filmes não contam a história realmente como foi, porque as guerras não eram dessa forma, eram guerras que usavam espadas. Tinha a espada mais longa, tinha a espada mais curta, eu ia trazer o nome dessa espada mais curta aqui, acabei esquecendo. Mas as guerras que eram feitas no corpo a corpo, no tete a tete, não eram daquele jeito igual nós vimos lá em Coração Valente, por exemplo. As pessoas saem gritando tal, e vai, enfim, todo mundo, você não sabe quem é quem, mistura, você não percebeu isso? Mistura todo mundo, daqui a pouco está todo mundo sujo de barro, de sangue e tal, você não sabe quem é o inimigo, quem está ganhando, eu falo tal, quem está ganhando, não sei, porque está tudo misturado. Mas as guerras não eram dessa forma, eles tinham uma máquina de guerra. Tem até a história de quando foi a primeira guerra geral, porque as guerras antes eram tribais, tribo contra tribo. Agora, quando se tornou guerras de maior proporção, tem a história contando como era. Só que era uma máquina de guerra. A guerra ali que teve em Esparta, o Leônidas morreu e os espartanos fugiram de medo. No Hollywood quis ali florear, são as histórias dos quadrinhos, né? Quis florear, mas a história não foi dessa forma. Eles tinham medo. Até quando vi aquilo lá, eu ficava pensando assim, nossa, será que eu seria covarde? Eu não iria para cima? Como tinha uma linha de frente ali com soldados, tal, que eles saem gritando, tal, já sabendo que essa linha de frente ia morrer. E a vida é tão preciosa, você só tem uma vida, e não era dessa forma. A pessoa não queria morrer, ela não vai ali por tudo ou nada, ela vai para vencer. Ela ia para vencer a guerra. Então, não foi bem assim. Se você quiser saber mais, depois você procura esse especialista na história das guerras, chama Tiago Braga. E ele conta como foi a questão de Esparta, como foi a guerra da Grécia, como os romanos guerreavam. Roma era uma máquina de guerra, mas eles eram divididos, né, por pelotões, por quantidade de homens. O centurião, por exemplo, cuidava de 80 homens, e aí
a legião tinha 5.200 soldados, então era bem dividido, era bem organizado e a guerra era muito bem traçada. No meio ali tinham muitas mortes também. Mas aqueles espartanos ali que a gente viu, Leônidas, não foi bem assim. Eu que me sentia covarde, fiquei um pouquinho contente, porque eles eram estrategistas. Só que quem acredita aqui que Deus não mente? Vou perguntar de novo, porque eu acho que alguns de vocês têm dúvidas. Será que ele mente? Quem acredita aqui que Deus nunca mente? Tito fala que Deus não pode mentir. Deus não mente. E na Bíblia tem os valentes de Davi. Quando a Bíblia fala dos gaditas, que eram homens que tinham cara de leão, o que está escrito na Bíblia, de fato aconteceu, não foi história, não foi invenção, não é quadrinho, não é anime, não são desenhos. E uma delas eu quero compartilhar com vocês aqui, é 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 9. 23, 9. Eu vou ler aqui com vocês, e depois dele, Eleazar, filho de Dodó, na minha tradução está Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Vamos falar um pouquinho aqui. Aqui tem um guerreiro de Davi. Davi tinha 30 valentes, e eu vou falar um pouquinho deles. Ele tinha 30 valentes. Eleazar é um deles. Eles estavam em guerra contra os filisteus, um exército muito violento. Quando os israelitas já tinham saído, os homens de Israel já tinham saído, continua o 9, 10. Este Eleazar se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Vou explicar. Eles estavam guerreando, os israelitas saíram da guerra, mas Eleazar, filho de Dodô, ficou plantado ali. E ele lutou tanto, que a espada grudou na mão dele, a ponto de não saber onde era a mão, onde era a espada. Grudou, ficou grudada. Aqui tem uma outra tradução que fala que ficou carne e aço na espada, de tanto que ele lutou. E ele derrotou, um homem sozinho derrotou o exército. Um homem sozinho derrotou o exército. Quem crê que Deus não mente? Quem crê que Deus não mente? Eu vou continuar aqui na leitura. Olha, eu quero falar de Eleazar. Ele lutou, ele venceu o exército. Depois, os soldados voltaram para pegar o despojo. O que é despojo? Você já pensou o que é despojo? Cada soldado que ia para a guerra, eles tinham joias, eles tinham as roupas deles, naquele tempo eram coisas caras. O escudo, a espada, eram coisas muito caras. Eles levavam coisas, mantimentos, as coisas que eles carregavam eram caras. Então os homens voltaram para saquear, para pegar dos mortos aquilo que eles tinham deixado. Os israelitas não lutaram, porém eles foram pegar os despojos. O povo não lutou, ele só pegou os despojos. Isso quer dizer o seguinte: você, sozinho, com uma espada, pode vencer todas as batalhas, e a sua família vai pegar os despojos. Você crê nisso? Você sozinho vai lutar. A palavra se chama como manter a libertação. Você sozinho vai lutar e vai vencer todas as batalhas, e é a sua família que vai pegar os despojos. Querido, não é para minha glória, mas quanto tempo eu lutei sozinho, e agora quem está pegando os despojos é o meu marido. Ok? Minhas noras não lutaram por isso, estão pegando os despojos. Ok? Agora é a vez deles.
deles lutarem, para a família deles pegarem os despojos. Amém? Mas eu quero falar de mais um aqui, o Samá. Olha quem foi Samá, no verso 10. Mas ele manteve, aqui, Eleazar, no verso 10 diz, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. Olha a minha tradução, hein, gente? No 11 diz assim, depois dele Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Israel fugiu de novo. Um exército inteiro fugiu de novo. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Diga, tomou posição. Tomou posição. Em todos os casos, um soldado toma posição e derrota um exército. Gente, isso não é demais, isso não é Hollywood, isso é a palavra de Deus, e Deus não mente. Ok, então ele posicionou numa plantação de lentilha e derrotou um exército inteiro. Mas não foi só ele, depois, durante a colheita, na continuação, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. No 13, durante a colheita, aí vem aqueles 3 que invadiram um arraial dos filisteus para pegar água para Davi. Mas Benaia foi aquele que entrou numa cova no tempo da neve e matou um leão. Davi fala que ele matou um leão e um urso com as mãos. Como é que se mata um leão e um urso com as mãos? Se a gente corre, eu corro de chihuahua. Chihuahua me derrubou. Esses cachorrinhos, que eu gosto de brincar com os cachorrinhos, mas tem os que são abusadinhos. Chihuahua pensa que é pitbull, não é? E aí eles avançam, não é só o chihuahua, tem outro que é pequenininho. Pinscher, esse é o perigoso. Esse não era chihuahua, era um pinscher. Como começa com pin, ele acha que é pitbull, então ele avança. E eu corro de pinscher. Mas aqui, o Benaia matou um leão. Depois ele matou um gigante com a própria arma do gigante. Então ali, o que a gente vê nos filmes de Hollywood não aconteceu de acordo com a história, não aconteceu dessa forma. Mas aqui na palavra de Deus aconteceu dessa forma. Eleazar lutou até o ponto de a mão ficar dormente e grudar na espada. Que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo fala que a espada que nós temos hoje é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Como você vai fazer então para manter a sua libertação? Como você vai fazer para manter a sua vitória? Primeiro, leitura da palavra de Deus. Na vigília, a Ana estava falando que ela e o Marcos terminaram de ler Romanos. Como é que a gente vai ler a Bíblia? Queridos, não é que aquele plano de leitura anual não seja legal, mas é uma leitura muito rápida. Você precisa pegar textos e livros da Bíblia e ficar nele. Volta no livro de Romanos, Ana. Volta no livro, volta lá. Qual o seu problema? Você precisa de saúde? Pega textos que falem de cura e fica neles. Não sai deles até aquilo pegar na sua mão, grudar no seu espírito. Até aquilo grudar no seu espírito e não poder soltar mais. Está entendendo? É finança, é trabalho, é o quê? Qual o seu problema? Você vai pegar na palavra e você vai ficar lendo aquilo, e você vai vestir como a sua roupa, e você vai ficar parado naquele texto. Hoje nós temos uma facilidade que é a internet. Pega estudos lá da internet, pega estudos que estão prontos, vê lá o que não dá, o que não cabe. Tem alguns de idolatria que não dá para você pegar, mas pegue estudos sobre aquele tema. Eu quero saber sobre essa guerra aqui. Tem estudos lá, eu quis estudar sobre o Recabitas. Tem estudos lá prontos. Eu vou pegar alguém que já estudou, pronto, está pronto, eu não preciso mais fazer. Ah, mas você está plagiando? Então, aqui quem já pregou uma mensagem do apóstolo Paulo aqui? Todos. Você plagiou, porque nós copiamos a mensagem de Paulo. Entendeu? Está pronto, é só nós pegarmos. Então, estuda. 2 coisas que você não pode ter nesse primeiro item, de você se posicionar e ficar até vencer. Primeiro, não pode ter preguiça de ler.
Quanta gente que eu vejo, que é gente bonita, gente inteligente, fala, quantos livros você lê por mês? Fala, eu não gosto de ler, nunca leio. Você lê a Bíblia, é difícil, eu leio só ali para cumprir tabela. Queridos, não tenha preguiça de ler. Segundo, não leia com sono, porque se você ler a Bíblia com sono, aquilo não vai pegar no teu espírito. Não faça dessa forma. Copie textos, estudos que estão ali na internet, até a espada ficar grudada no teu espírito, amém? O que você precisa é uma crise com os filhos. Hoje nós passamos uma situação, eu tenho que falar, porque eu tenho que falar. Não, eu vou falar de você. Na hora de vir para a igreja, o Ronaldo chegou e falou assim, oh meu Deus, o diabo está solto, a gente precisa orar, Caldiné, vamos orar, o diabo está solto. Aí na hora de sair, então vamos orar, a gente orou, Senhor ajuda, entra nessa causa, entra nessa situação. Aí quando vinha vindo, falei, e se acontecer assim, assim, assim? Falei, não vai acontecer. Falei, mas por que não vai acontecer? Porque eu pedi ajuda para Deus. Toda vez que eu peço ajuda para Deus, Ele ajuda, amém? Toda vez que eu pedi ajuda para Deus, Ele entrou no negócio e ajudou, Ele resolveu, amém? E aí, falei, mas e se acontecer? Falei, sabe o que é meditar? Quem aqui sabe o que é meditar? Queridos, eu tenho alguns textos que eu medito neles, mas toda vez que me acontece, vem uma notícia que parece que não tem solução, eu fico pensando naquele texto, que é Jeremias 30:15, fala, olha, se ficardes quietos e sossegardes, ok? Jeremias 30:15. Eu fico pensando naquele versículo em todas as traduções que eu conheço. E aí meu espírito vai se acalmando e tal. Eu falo, não vai acontecer, porque Deus já entrou na causa, amém? Ok, é assim que funciona, medita, pegue textos da palavra ou versículos em que na hora que você estiver ali com aquela situação, você fica pensando naquilo, fica pensando, e aquilo vai entrar no teu espírito porque está grudado em você, amém? Você pode crer nisso? Segundo, não tenha medo de maus rumores, não tenha medo de más notícias. E aí, nós estamos recebendo quem é outra coisa que... Você tem a hora nada a ver na sua vida? Aquela hora desperdício de tempo, jogar fora tempo. É aquela hora que você fica ali vendo notícia. Você quer saber o que os gatos mais gostam em você? Não quero. Você sabe o que a atriz tal falou para o marido dela? Não, e também não quero saber. É a hora nada a ver que você fica ali no Google vendo notícias. Essa é a hora nada a ver. Não tenha medo de maus rumores. Nesses maus rumores, vem um monte de más notícias. E eu já vi, essa semana mesmo, o Brasil é assim mesmo. Filhos, queridos, amados, maravilhosos. Todas as nações do mundo estão com problemas políticos e econômicos. Não é o Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro que está um caos, está de cabeça para baixo. Você sabe que tem um cara que matou a mãe, o pai e os vizinhos todos. Ele matou os filhos, jogou a bebê do 11º andar de cabeça, espatifou a cabeça dela. Falou, não me conte, eu não quero saber. Não tenha medo de maus rumores, porque se você tem a palavra, você é maioria absoluta com Deus. Amém? É isso, você não pode ter medo de maus rumores. E 3, não fique gastando tempo, perdendo tempo com a internet. O que isso significa? Cortina de fumaça. Eu gosto muito dessa expressão porque na política e na sociedade se usa muita cortina de fumaça. Ele quer desviar a sua atenção de alguma coisa importante, coloca outro para você se distrair. Ok? Quando estava acontecendo no final do mandato do presidente Bolsonaro, no final do mandato estava aquela confusão, veio o quê? Copa do Mundo, cortina de fumaça. Então, cortina de fumaça é tudo aquilo que vem para te distrair, disfarces, ilusões. E a internet pode, muitas vezes, ser uma cortina de fumaça na sua vida. Não se baseie em circunstâncias, por pior que seja.
Olha para quem está do seu lado e vê se essa pessoa tem cara de Instagram ou tem cara de kawaii. Fala, não se distraia. Quanto tempo você perde ali com Instagram, Facebook, kawaii e tal? Às vezes é o teu trabalho. Se é o trabalho, é diferente. É o tempo que você estaria trabalhando. Mas se você está usando aquilo como entretenimento, é cortina de fumaça. Você não está vendo que está vindo por trás na sua casa algo para destruir e você não está se posicionando. Então, não gaste tempo à toa. Deus nos deu visão de águia. Sabe o que é visão de águia? A águia vê muito, muito longe. A visão de galinha, a galinha olha de lado. Você sabe que a galinha tem um olho aqui e um aqui. Então, para olhar para o chão, ela olha assim. E ela anda olhando para baixo. A águia não, a águia olha para cima. Você vai ter visão de galinha ou visão de águia? Eu não vou falar para você, olha para quem está do lado e pergunta se tem visão de galinha ou visão de águia. Quem tem visão de águia é a visão profética. Visão de água é visão profética. É você não viver de acordo com as notícias que você recebe, as coisas que você ouve, as ameaças que você ouve, as circunstâncias. Deus nos deu uma visão para vermos além. Ou seja, o problema está exatamente aqui comigo agora, mas eu estou vendo além do problema. Deus te deu uma visão profética. Então, se você quer manter a sua vitória, você tem que fazer essas 3 coisas. Leitura da Bíblia, consistente, sempre. Segundo, não ter medo de maus humores. Terceiro, não gastar tempo à toa. Quarto, manter-se alerta o tempo todo. Agora vem o 4. Mantenha-se alerta o tempo todo. Não dá para bobear no tempo que nós estamos vivendo, queridos. Você não pode mais viver como você vivia 5 anos atrás. Os tempos mudaram, são outros. Agora você acorda, ou seus filhos vão ser engolidos, sua família vai ser engolida, as suas finanças vão ser engolidas, ou você desperta e quando você vê, já é tarde demais. Mantenha-se alerta. Lembra dos 300 de Gideão? Aqueles 300 foi de verdade. Foi de verdade. Tinha 22 mil homens para guerrear contra o exército. Deus foi eliminando, falou, agora manda os homens, sobraram 10 mil. Manda os homens descerem para beber água no rio. Quando eles desceram, Deus separou, sabe como? Quem já entendeu como Deus separou aquele negócio? Por que Deus separou os 300 e outros não? Quem se deitar para beber água, porque eles não tinham caneca, deitar para beber água do rio, separa. Quem levar a água para a boca, separa. Quem levou água para a boca foram 300. Por quê? Porque aqueles que levaram água para a boca, eles estavam descansando, estavam tomando água, mas eles estavam com visão de águia, olhando para lá e para cá, sabendo o que acontece. Quem deitou não está vendo nada. Então, isso quer dizer o seguinte, você pode descansar, mas você não pode perder a visão do inimigo. Você tem que estar alerta, porque o inimigo não morreu. Na pandemia para cá, gente, o que deu a impressão na igreja, de uma forma geral, é que o inimigo morreu, ele foi descansar, mas ele continua alerta. Enquanto você está distraído, ele está trabalhando contra você, porque ele te odeia. E na maioria dos casos, ele não vai atacar na igreja, ele vai atacar você lá na sua casa. Na maioria dos casos, vou contar uma historinha, mas é só uma historinha, tá? O inimigo foi numa igreja, o pastor começou a entrevistar o inimigo. Falou para a igreja assim, vocês querem ver como que é que o inimigo age? O que ele faz aí nessas igrejas por aí? Ô inimigo, você está lá na igreja presbiteriana? Ele fala, tô. Tá vendo, gente? Ele está lá na igreja presbiteriana. Ô inimigo, você está lá na igreja batista? Tô. Tá vendo, gente? Ele está lá na igreja batista também. Aí falou um monte de outras igrejas, tal, aí perguntou para ele assim, e você está contente, inimigo? Tô, agora eu estou mais contente, porque aqui eu sou entrevistado. Gente, vocês não entenderam. Que o inimigo está em todas as igrejas. Agora é hora de você ir. Ele está em todas as igrejas, e ele não descansa, ele não dormiu, e ele não morre. E a principal arma que você tem é a arma de adoração. Deus te deu armas, Deus te deu estratégia, Deus te deu anjos para guerrear, para se posicionar, para não perder, para você não se perder e nem perder a sua família. Se você perdeu, o problema é seu, porque Deus já deu tudo.
Amém? Deu para entender até aqui? Eu vou falar daqui a pouco sobre a principal arma de guerra, que é a adoração. E vou explicar para vocês como seria. Mas eu quero agora passar uma parte que é muito importante no culto. Você sabia que quando a gente prega a palavra, você pode estar sentado aí pensando assim, eu penso de outra forma, eu tenho outra visão. Isso pode acontecer, qualquer pessoa pode pregar. Se eu falar assim, semana que vem quem vai dar a palavra aqui vai ser a Bia. Ela pode ficar gelada, pode querer morrer durante a semana, mas se ela estudar bem, se preparar bem, ela pode vir dar a palavra. Qualquer pessoa pode dar a palavra. É uma brincadeira, não é de verdade. Tá bom? Mas tem uma coisa que tem um movimento na vida da igreja que é diferente. Israel é o povo do testemunho de Deus. O povo de Israel é o povo de testemunho de Deus na terra. Você é o povo do testemunho de Deus, certo? E quando nós damos testemunho falando e existindo. Quando você for a Israel, vocês não entenderam? Não é se você for a Israel, é quando você for a Israel. Lá em Israel, se você estiver comprando alguma coisa numa lojinha de um judeu e deu a hora dele adorar, você vai ficar com dinheiro na mão esperando, porque ele vai adorar onde ele estiver, eles não têm vergonha. Eles são o povo do testemunho de Deus na terra. Nós somos o povo do testemunho de Deus na terra. E quando nós damos testemunho, nós ativamos uma unção profética nas pessoas. Quando nós damos testemunho, a pessoa pensa assim, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Comigo acontece assim, gente. Às vezes eu estou ouvindo uma palavra poderosa, tal, eu estou lá, que legal, muito boa, tal. Aí eu ouço alguém dar o testemunho, de repente, nossa, isso era tudo que eu estava precisando ouvir agora. Quando nós ouvimos o testemunho de alguém, isso desperta uma visão profética na nossa vida, muda a atmosfera. Eu já vou chamando a Ana, Marcos aqui. Quando você dá o testemunho, você ativa a unção profética. Quando você prega, a gente ativa a unção de evangelismo. Então, o testemunho modifica a atmosfera na igreja. Então, hoje nós vamos ouvir o testemunho da Ana e do Marcos, depois nós vamos ouvir o testemunho da Camila. Pode subir aqui rapidamente e assim, funciona assim, eu vou deixar vocês, pode vir, eu vou deixar vocês bem tranquilos. Se vocês começarem a contar que vocês nasceram, depois vocês cresceram lá em Santos, aí vieram para cá, tá? Eu vou pedir, desliga o microfone deles, tá? Tá tranquilo agora? Ficou tranquila? Boa noite, igreja. Vamos rápido, Zoe Camargo. Bom, gente, rapidinho. Eu e o Marcos, nós trabalhamos com confeitaria desde 1500 e alguma coisa. Uns 25 anos atrás. E a gente vem nessa luta, eu entendi, tá? A gente vem nessa luta, tudo, né? O Marcos sempre, a gente pensou e sonhou em ter uma confeitaria. Eu sei dizer que o ano passado a gente acabou desistindo, depois da pandemia. Compramos uma loja, tá? De embalagens descartáveis. Há um mês atrás, o Wellington, nosso filho, ele trabalha na Nestlé. E ele conheceu um rapaz que é cliente dele. E esse rapaz, ele tem uma loja muito linda lá no Matão. E eu sei dizer que teve uma treta lá com a sócia dele. E ele chamou o Wellington para conversar. O Wellington achou que era para pedir mercadoria. E ele chamou o Wellington para ser sócio dele. O Wellington não entendeu muito bem, mas ele explicou para ele. Falou assim, o Wellington falou assim, não, mas eu não tenho dinheiro para ser sócio. Ele, não quero o seu dinheiro. Eu quero que você entre com sociedade comigo, porque eu sei que você mexe com bolo, que vem da gente, né? Mexe com bolo, e eu não tenho ninguém. Eu tenho o dinheiro, mas eu não tenho a mão de obra. Não tenho alguém que vá atrás das pessoas certas, né? E tudo. Eu sei dizer que, para a glória de Deus, o nosso filho hoje é sócio de um rapaz que é uma gente boa, além de ele ser cristão, para a glória de Deus é cristão, a mulher dele é cristã também, o pai dela é pastor. E ele é sócio de uma loja linda que vai inaugurar semana que vem, no sábado. Gente, é um sonho que era meu e do Marcos, mais até do Marcos do que meu. E o nosso filho pegou essa bênção, entendeu? Ele está assim, maravilhado. Esse rapaz, na semana passada, falou, montou um texto, porque eles vão
vai abrir um canal no YouTube para fazer entrevista com pessoas que mexem com esse ramo. Eu já até indiquei a Fernanda, viu, Fernanda? E o YouTube, Instagram, tudo, eles vão fazer uma coisa muito legal além da loja. E aí ele montou um textinho, e no texto ele contou a história. O nome da loja vai ser Tangolate, aí tem uma história. Depois, se vocês quiserem acessar o Instagram, quando tiver montado, eu dou um toque. E ele colocou no finalzinho assim, ó, e em 2023, nós nos associamos à família Souza. Quando o Wellington leu isso, ele começou a chorar. Eu chorei, claro, né, que eu sou bem motivada para choro. O Marcos, eu não sei se ele derramou lágrima, né, derramou sim. E é isso, gente. Quando a pastora falou ali que a gente lutou e hoje quem pegou os espólios foi o nosso filho, né? Bom, a Ana, como sempre, ela não me deixa falar, mas tudo bem. É um sonho nosso, né, que está se realizando no Wellington, mas, assim, é só o começo de uma grande história, porque o Fábio pediu para mim me envolver um pouquinho, pelo conhecimento que eu tenho, né, de confeitaria, de padaria, e, assim, o projeto é muito grande. Essa primeira loja, o custo dessa loja foi 200 mil, e o Wellington ele tem 50% nessa sociedade. Só que são mais 3 lojas até abril. Uma dessas lojas é no Shopping Iguatemi, e até o final do ano que vem, uma no Shopping das Bandeiras, e até o final do ano que vem, uma no Shopping Iguatemi. Então, assim, é um negócio muito sério. O Fábio, ele é muito visionário, sabe? E o Fábio é o sócio, né? 50% eu não vou falar que é prioritário, mas, assim, a ideia, gente, não é ficar rico, né? Nós tivemos uma conversa. O que é riqueza para você? Para mim, riqueza é eu ter a possibilidade de chegar no sábado, na sexta e jantar fora com a minha esposa. Eu não quero ser milionário, mas, assim, e a gente não quer essa bênção apenas para a gente, como a Ana falou. A gente indicou a Fernanda, e a gente está indicando pessoas para ele que conheçam, que queiram crescer, porque a ideia dele não é ter uma confeitaria, não é ter lojas, é um espaço para falar de Deus. E é muito interessante, porque ele fala para a gente, e a primeira coisa que ele falou para a gente, nós não estamos abrindo um negócio, nós estamos abrindo um espaço para as pessoas virem, e aqui, a conversa principal aqui é Deus. A gente vem aqui para falar de Deus, é muito importante. Se ele chorou, né? E é legal porque, assim, contagiou a gente de uma forma, assim, diferente. Até agora a gente não está entendendo, mas, né? Eu chamei ele para fazer churrasco, né, Bruno, ontem, e ele falou assim: nós não vamos ter tempo para churrasco. E é isso, é Deus. E vocês estão convidados para a inauguração sábado que vem, tá? Eu mando endereço para todo mundo. Ela vai mostrar como é a loja, porque tem a ideia que dá uma confeitariazinha e tal. A gente vai aqui no bairro, é a confeitaria, tá bom? Modelo francês. Eu vou ver se ela consegue mostrar ali. E me desculpa, Marcos, se você não quer ficar milionário, eu quero que você fique, então eu prevaleço sobre você e você vai ficar rico. Gente, o negócio ali é grande. Enquanto a Camila vem vindo, no caso o nome dessa sociedade é Sociedade Capital Indústria. Quem quer uma sociedade capital indústria aqui? Alguém entra com dinheiro e você entra com trabalho. Amém? Todos nós. Se eles não podem crer para isso, eu posso crer para vocês. Amém? Agora a Camila vai dar o testemunho também. Boa noite, igreja. Estou um pouquinho gripada, mas acho que vai dar para entender. Melhor tirar? A voz está fanha mesmo. E depois vai passar gripe aqui para você. Bom, gente, em 2018 eu tive o meu primeiro aborto. O Vitor estava com uns 4, 5 anos, quando a gente decidiu ter mais um filho. E eu engravidei em torno de dezembro. Quando chegou em janeiro,
eu perdi o primeiro bebê, foi a coisa mais triste assim que já aconteceu na minha vida. E a gente ficou naquela luta. Depois eu tive, em 2021, outro aborto. E todos os 2 abortos são espontâneos, né? E eu não tenho uma causa médica. Eu fiz todos os exames, fazia bateria, fazia investigação, passava na consulta depois. Eu fazia de tudo e não tinha uma causa específica por que eu estava tendo aborto seguido. Tem até um nome que eu esqueci. E eu tinha uma gravidez anembrionada, que ela desenvolve um embrião, mas ela não fecunda um bebê. Então, eu fico grávida e em 10 dias eu perdi. As 2 gravidez foram do mesmo jeito, foram no mês de janeiro. Foi uma coisa assim terrível. E eu chorava tanto, 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 que o Bruno chegava a falar para mim: amor, a gente já tem o Vitor. O Vitor é um filho que vale por 10, pela criança maravilhosa que ele é. E a gente já tem filho, você não é estéril, você já teve um. E aí eu falava que não, eu queria mais um, e eu não sossegava. Quando chegou o ano passado, foi exatamente o que a pastora está falando aqui na palavra, né? Que você precisa chegar em um momento da sua vida onde você vai estudar e entender por que aquela situação ruim aconteceu com você, que você vai escarafunchar, né? Ela estava falando sobre buscar e ler a Bíblia sobre isso. E eu peguei ali um tempo da minha vida de jejum, de oração, de madrugada, de joelho, em que eu só buscava a Deus para saber o porquê que eu não engravidava. E foram inúmeras descobertas. E aí eu também, assim, espiritualmente, né, estou resumindo aqui, foram inúmeras descobertas ali que eu descobri pelo fato de poder ter aborto na minha família. Quando teve orações de quebra de maldição na igreja, eu acho que eu nunca estive assim tão envolvida, porque eu precisei fazer uma quebra de maldição em casa, sozinha, e anotar tudo quanto é coisa que já poderia ter passado pela minha família. E aconteceram coisas assim, gente, inacreditáveis comigo, né? Não foi, eu tive 2 abortos e busquei a Deus e fiquei grávida, não. Foi uma busca muito grande diante de Deus, e ali Deus foi falando comigo. Literalmente, Deus falava comigo. Deus usou situações, Deus usou pessoas. Um culto em que o Bruno pregou sobre uma tribo que eu esqueci o nome da tribo. Deus te ouviu. Nesse dia, o Espírito Santo de Deus, assim, eu sentada aqui na igreja, e o Espírito Santo falar comigo: você está grávida. Eu falei: nossa, estou me sentindo Maria, né? O anjo chega e fala: eis que dará luz a um filho. Eu me senti Maria. Só que depois de esperar tanto tempo, né? Porque os 5 anos, eles resultaram até o nascimento, porque a minha gravidez, ela não ia até o final. Então, eu considero até o tempo da gravidez, porque eu ficava grávida, em 10 dias eu perdia, né? E quando Deus falou aquilo comigo, naquela semana, era a semana do meu ciclo vir, e aí eu quis fazer o teste antes, fiz o teste, foi aquela emoção, porque eu nem consegui fazer igual eu fiz do Vitor, fazer uma surpresa para o Bruno, fazer um jantar, comprar uma roupinha. Eu nem consegui fazer isso. Eu, literalmente, fiquei com um sorriso de orelha a orelha. O Vitor percebeu: mãe, você está grávida. Porque o Vitor, ele sofria tanto. Só que ele encarava de uma forma: tá bom, aconteceu, a gente vai tentar de novo, assim. Eu vou orar. E o Vitor passou esses 5 anos, todas as noites, orando pela irmã dele. Era a coisa mais triste do mundo, quando nas 2 gravidez, que tinha roupinha já em casa, e o Vitor ficava segurando uma roupinha vazia.
até chegar o dia em que ele realmente segurou a arma dele. Desde a hora que ela nasceu, ele segurou ela, assim, todo mundo falava, né? Mandava mensagem para mim, meu Deus, como que o Vitor consegue segurar um bebê de horas que nasceu desse jeito, né? Porque ele ensaiou 5 anos com uma roupinha vazia. Então, quando a irmã dele nasceu, eu nunca deixei ele não segurar, ele sempre segurou. E ali ele pôde ver o milagre que Deus fez. Depois, Deus também falou comigo, porque por esperar tanto, aí Deus, agora também eu quero uma menina. Eu esperei tanto que agora eu quero uma menina. E Deus também falou comigo que eu estava grávida de uma menina. Foi uma coisa assim muito nítida, foi uma coisa muito forte, porque eu cheguei para o Bruno e falei, amor, sabe aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas doidas de Deus. Cheguei nele e falei assim, amor, eu estou grávida e é uma menina. E aí ele falou, amor, para, né? Porque a gente sabe que quando a mãe ela rejeita, né, o sexo do bebê no ventre, isso pode ter inúmeros problemas espirituais, né? E aí eu falei, amor, eu tenho certeza. Agora você faz um acordo comigo. Se eu não estiver grávida de uma menina, você nunca mais acredita em nada do que Deus falar comigo. Você olha para mim como uma falsa profeta. Eu sou uma falsa profeta, porque eu sei que Deus falou que era uma menina. E aí ele, amor, o que você está falando é muito perigoso. Eu falei, mas eu aposto tudo. E aí eu falei, e assim, se for uma menina, eu escolho o nome, e se for um menino, você escolhe. Aí nós ficamos nesse acordo. Eu fiz um exame, gente, com 8 semanas. 8 semanas de gravidez, eu fiz um exame de sangue, que é a partir de 8, porque se tivesse esse exame com 4, eu tinha feito. E ali eu pude ter a certeza, fiquei grávida de uma menina. Foi outro desespero, aquela alegria, aquela felicidade. Passei uma gravidez cheia de detalhes, de cuidados, assim, extremamente mimada, né? Porque eu tive muita coisa durante a gravidez. Em todas, Deus deu vitória. Eu tive descolamento de placenta. No dia do aniversário da minha mãe, eu tive um sangramento que eu fui para o hospital e o médico escreveu uma carta para mim falando assim, que eu estava correndo o risco do 3º aborto espontâneo. Foi aquele desespero, mas em tudo Deus deu vitória, Deus guardou, Deus falou. E está aqui nosso milagre, espera de 5 anos. Queridos, quando a gente compartilha um testemunho, a alegria é dobrada, amém? Então aplaude ao Senhor. Quem quiser ouvir o testemunho na íntegra, está na internet. A Camila trouxe o testemunho na íntegra, tem muitos detalhes. E o milagre foi muito grande, tá certo? E só que eu quero aqui uma coisa, eu quero que nós viremos uma chave, eu vou para a terceira parte agora, que nós viremos uma chave na igreja, que os testemunhos sejam o seguinte, eu não tinha 1 centavo e comprei uma casa. Vamos ver se vocês vão andar nessa carruagem. Eu não tinha 1 centavo e eu comprei uma casa. Eu perdi um carro e comprei um carro novo. Eu quero que os testemunhos sejam assim, queridos. E eu não tinha nada. O Marcos e a Ana não contaram quase nada do testemunho deles. A loja que eles compraram foi assim, ó. Foi de um dinheiro que o Marcos não esperava receber e ele recebeu. Não contava com aquele dinheiro, recebeu, comprou a loja. São vários e vários testemunhos. Quem quer entrar na carruagem de começar a ter testemunho, testemunho, testemunho? Gente, eu não quero que você venha aqui dar testemunho de... Nossa, a minha vitória hoje é que eu acordei viva. A gente sabe que isso é uma vitória, mas eu quero que os negócios aí de vocês comecem a prevalecer, crescer, transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e vocês comecem a sobejar. Meu Deus, ajuda vocês. Eu estava tão assim que eu queria falar, se você tem que crer que você vai comprar uma casa sem dinheiro, porque comprar casa com dinheiro não é milagre, você vai comprar uma casa sem dinheiro. Amém? Aqui nós vamos ter casamentos de pessoas que estavam detonadas, destruídas, derrotadas, e nós vamos envergonhar o inferno com os testemunhos aqui. Você pode crer nisso?
Amém. Que venham os testemunhos. Que venham as vitórias. E quando nós chamarmos para testemunhar aqui, aqueles 3 que chegarem na frente aqui vão testemunhar. Se o quarto quiser levantar só depois que alguém vier testemunhar aqui, a igreja vai vaiar, tá bom? Vamos combinar assim? Se ficar com medo de dar testemunho, a igreja vai vaiar. Tudo bem, combinado? Oi. Ah, olha a pequena loja. A pequena loja que o Wellington e a Isa são... É coisa fraca, não é, gente? É coisa fraca. Aquele é o Wellington, para quem não conhece. Coisa linda, né? Mas esse daqui é o primeiro, porque já vão para o shopping, né? Já vão para outro shopping. Isso aí é coisa de gente grande. Deus vai procurar um jeito de abençoar você. Se não tiver, Ele inventa. Você pode crer nisso? E agora nós vamos para a terceira parte, que é Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, no verso... Eu coloquei verso 93 aqui. Todos conhecem a Bíblia e sabem que não tem verso 93, né? Em 2 Samuel. Amém. Segunda parte. Bom, deixa eu conversar com vocês aqui. Quem de vocês tem uma reserva de dinheiro guardado, que se você parar 1 ano de trabalhar, tá tudo bem? Levanta a mão. Marcos, eu agora recolho essa palavra que você disse aqui, que não quer ser milionário. Porque o que Deus quer dar para a gente não é a condição de você ir no restaurante e você ver se vai poder comprar ou não. Porque nós somos do tempo que a gente ia para restaurante sempre, mas o Ronaldo não deixava comprar refrigerante. Porque o refrigerante do restaurante é caro. Você vai para o restaurante e não vai olhar nada. Você vai poder ir para lá e comer, beber, pegar sobremesa e tal, porque você vai poder. Agora, estar próspero financeiramente é você ter uma reserva que você pode parar de trabalhar 1 ano e não vai fazer diferença. Quem quer isso para a sua vida? 2 Samuel, capítulo 24, do verso 13. 24, 13 em diante. Eu vou começar a ler aqui, diz assim: Então Gade foi a Davi e lhe perguntou. Davi tinha pecado, tá bom? Davi tinha pecado. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus incitou ele a fazer isso. Ele pediu um censo. O censo é o quê? Contar quantos habitantes tem no Brasil. No caso dele, ele queria saber quantos guerreiros ele tinha no exército dele. É errado isso? Não, não é errado. O errado é a motivação do coração, que era o orgulho. E aí Deus manda o profeta ir falar com Davi. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lo saber, e disse-lhe: Queres 7 anos de fome, que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Bom, então Deus chega em você e fala assim, ó, você vai escolher, você pecou? Eu gosto muito de ouvir o que o Pietro fala, todo pecado tem, ele fala, consequência. É uma coisa impressionante. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Deus perdoa você, mas a consequência vai te alcançar. Deus sempre perdoa Davi, mas a consequência alcançou. E aí Deus vem e fala assim, ó, você vai escolher, você quer 7 anos de fome, ou você quer fugir 3 meses dos seus inimigos, ou você quer peste na terra por 3 dias. Deus chegar em você e falar assim, ó, eu vou falar outro nome aqui, vamos lá. Vamos de Mateus agora. Ô Mateus, você vai escolher. Mas ele não falou a quarta. A quarta é eu deixar tudo por aí. Eu falei, não tem acordo, você vai ter um desses 3. E Deus ainda foi maravilhoso, porque ele deixou Davi escolher. Em alguns casos nossos aqui, ele não deixa escolher. Você vai ter isso, acabou, ponto final. Mas que a consequência vai te alcançar, vai. Amém? Davi fala assim, não caia eu nas mãos dos homens, caia antes nas tuas mãos. E o que acontece? Deus envia peste na terra por 3 dias.
Sabe quantas pessoas morreram? 70 mil homens morreram. 70 mil pessoas morreram. O que seria 70 mil pessoas? Quem conhece o estádio do Pacaembu aqui? Eu fui no Pacaembu, no show do SOS da Vida, já fui algumas vezes. No estádio do Pacaembu cabem 30 mil ou 35 mil pessoas. Quando nós fomos, tinha 80 mil. É 2 vezes o Pacaembu lotado. Eu não sei quanto cabe aqui no do Guarani e tal, não sei. Mas 70 mil homens é muita gente. E Deus só deu 3 opções, ele não deu 4. Quando chega, nos 3 dias, Davi fala, Senhor, fui eu que pequei, não foram eles. E eles que estão sofrendo a consequência. Às vezes, não é você que sofre a consequência, mas é a tua família. Mas aqui, seguindo mais adiante, no verso 18, eu vou no verso 17. Não, eu vou no 16. Eu estou ajudando você? 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu deste mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Queridos, um anjo com uma espada num lugar matou 70 mil pessoas. E a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Vocês não estão acompanhando hoje. Aqui, só um povo da esquerda que responde. Eu vou ficar do lado da esquerda aqui. Um anjo matou 70 mil pessoas. E o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, amém? Yes. E o Senhor fala assim, ó, é o seguinte, nós estamos no 16. Araúna é o nome do homem, ele era de Jebus, que não era de Israel, ele não era de Israel, mas ele morava no meio do povo de Israel. Eira é um pedaço de terreno como um sítio. O anjo estava lá nesse terreno de Araúna, o Jebuseu. Jebuseu não era de Israel, não conhecia os costumes, ele conhecia os costumes de Israel, mas ele morava lá. 17. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor dizendo, eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim, e contra a casa do meu pai. 18. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Deus mandou Davi levantar um altar na onde tinha começado a praga. O anjo com a espada estendida, Deus mandou ele recolher a espada. Próximo versículo. Davi foi lá e olhou Araúna, Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. 20. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Deixa eu explicar aqui um pouquinho do contexto da cultura daquela época. É o seguinte, o rei não ia visitar ninguém. Ele não fazia visitinhas. Se o rei estava chegando, Araúna já sabia que tinha problema. Ok? E o rei tinha direito de pedir, de requerer qualquer propriedade que ele quisesse. Se ele chegasse na tua casa e falasse, eu quero levar tua filha para o palácio, você ia deixar, porque é a cultura. Se ele chegasse na eira de Araúna e falasse, Araúna já sabia, eu vou ter que dar. Então, Araúna fala, eu vou te dar, próximo versículo. E olhou Araúna e disse Araúna, porque vem o rei meu senhor ao meu servo? Ele já sabia que tinha alguma coisa. E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Próximo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Falei, eu não vou dar só a terra, eu vou dar a lenha, eu vou dar o boi, eu vou dar tudo para você sacrificar, pode tomar. Davi fala no 23.
Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não vou dar nada para Deus que seja de graça para mim. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Até aí. Ele fala: não, eu não vou oferecer sacrifício ao Senhor que não me custe nada. De jeito nenhum. Eu quero pagar o preço certo. Aqui, Deus tinha pedido um altar para Davi. Ele não pediu sacrifício. Se você vai em alguma igreja que fala assim: olha, Deus está me mandando falar para você que você tem que dar R$500. Deus não fala isso. Ele não fala para você dar o sacrifício. Davi que veio, adoração sem sacrifício não tem valor. Ele fala: eu não pegarei de graça o que o meu Deus, que eu vou ofertar para o meu Deus. O rei tinha o direito de pegar o que ele quisesse. Ele não foi visitar a Araúna. Adoração sem sacrifício não tem valor. Ele foi para cessar uma praga em Israel. E ele falou: não vou oferecer ao meu Deus algo que seja de graça. Antes de qualquer coisa, se tem alguém doente lá na sua casa, antes de qualquer coisa, adore ao Senhor. Se você está com dívidas acima do que você pode, antes de qualquer coisa, adore ao Senhor. A adoração sem sacrifício é enrolação. É como Jesus falou: esse povo me adora só de boca. Falar: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, te amo. Sem, só boca. Adoração sem sacrifício. Oferte como adoração e com sacrifício. Não dê na hora da oferta. Fala: está sobrando R$10, eu vou dar. Não dê do que sobra para o Senhor. Oferte com sacrifício. E Deus nunca vai te pedir um sacrifício. Ele pede que você o adore. Ele está buscando quem o adora. Lembra da mulher samaritana, João 4? Ele fala: eu estou buscando alguém que me adore em espírito e em verdade. Ele é a única vez que ele busca por alguém que o adore. E ele vai satisfazer o desejo do seu coração se você adorá-lo. Ofertamos porque queremos adorar ao Senhor. Qual é a praga na tua vida que ainda não foi cessada? Eu quero que você pense em qual é a praga na tua vida que ainda não foi cessada. Traga para o altar o teu sacrifício. Adore ao Senhor com o teu sacrifício. Com o teu sacrifício financeiro. Nós vamos começar a fazer coisas aqui na igreja. As pessoas já começaram a ofertar. Por que você vai ofertar? Marcos e Ana são pessoas aqui, nós temos pessoas generosas. E eles estão vendo a recompensa das sementes que eles têm lançado ao longo do trilho deles aqui. Eles estão colhendo agora, mas ainda é só o começo. E eu recolho de novo essa palavra que o Marcos não quer ser milionário. Quem quer ter aqui uma fonte de renda que você possa estar dormindo em casa e o seu dinheiro está rodando, está ganhando. Ok, para isso, queridos, eu sou de igreja, que os testemunhos são assim: olha, eu comprei uma casa sem um centavo, foi o meu testemunho. Nós compramos uma casa sem um centavo. O Ronaldo tinha que dar R$1.000 para a entrada, 5 parcelas de R$1.000. Ele ganhava 1.000, mas quando chegava na mão dele, com os descontos, era 700. Ficamos 6 meses sem pagar. Com 3 meses, a Caixa Econômica tomava. Não tomou, e em 3 anos nós quitamos a casa. Era uma casa para pagar em 25 anos. E eu quero aqui que gente que tem financiamento de 25, 30 anos, que você pague em 3 anos, que você pague em 1 ano. Queridos, os dias são maus, nós estamos avançando para dias maus, e Deus vai fazer a igreja dele prevalecer, prosperar, se levantar, porque essa igreja vai ajudar muita gente. Nós vamos ter para ajudar pessoas. Ok, e eu não sei se dá para passar. Queridos, nós estamos, eu digo para você: oferte nessa igreja, oferte na tua igreja, mas também oferte em missões. Se você quer destravar alguma coisa na tua vida, primeiro, nem fala em dízimo. Dízimo não te pertence, é de Deus. Se você não dá o dízimo, você está vendo o buraco que é na tua vida. Se você não devolve o dízimo,
É um buraco atrás do outro, você ganha e não vê a cor do dinheiro. Mas se você oferta, você começa a lançar semente na terra, daqui a pouco você vai começar a colher. E ofertar em missões. Ofertar em missões. E, meu Deus, eu quero que vocês aprendam a ofertar em missões também. Ai, mas estão querendo, estou aqui. Querido, é igual areia. Quanto mais você prende, mais ela escapa pelos seus dedos. Começa a liberar, começa a ajudar, começa a fazer o que a palavra de Deus diz, para você ver se os seus testemunhos não vão vir aqui em cima. Você vai ser o próximo a vir aqui e falar, não entendo o que aconteceu, eu só sei que aconteceu. Não tem explicação, só sei que aconteceu. Eu vou passar um videozinho agora, esse vídeo tem 5 minutos, é da Missão Adore, porque eu quero que vocês conheçam essa missão. Tá bom? Dá para passar, Ana? Não sei. Tá. Essa Missão Adore, ela tá na Índia, tá no Camboja, tá, se eu não me engano, no Paquistão, tem alguns lugares. Eu vou passar nos grupos esse vídeo e os links da Missão Adore. O que eu vou fazer? Todo dia de ceia, você vai vir ofertar o que você quiser para a Missão Adore. Como? Você pode ofertar, eu vou ofertar todo dia de ceia R$5, R$10, R$20 que vou enviar para a Missão Adore. Gente, você não tem noção o que significa R$20 lá na Índia. Para nós aqui é dinheiro de sorvete. Para eles lá é dinheiro de uma bicicleta para continuar com a missão. É muito, muito dinheiro lá para eles. E essa Missão Adore não é nossa, tá bom? Mas o MFI sempre libera para os pastores estarem contribuindo. Tá pronto, Ana? Tá. Então solta, por favor, o vídeo. Oi? Vamos orar para o áudio sair, porque sem áudio não adianta, né? Esse missionário e a esposa dele têm um trabalho que eu sonharia em fazer. Quem aqui sonhava em ser missionário? Tinha o desejo de estar em missões. Você não pode estar lá, às vezes, mas você pode contribuir com o teu dinheiro, é o mesmo que estar lá. Ana, quando você conseguir o áudio, então a gente vem se der, tá bom? Então, é o sacrifício que nós vamos ofertar. Mas, quando você vier no dia da ceia, você precisa colocar no envelope Missão Adore, para não misturar com as ofertas da igreja. Hã? A igreja também, como igreja, está ofertando para a Missão Adore. Quando ele falou no último MFI que nós ouvimos, eles estavam construindo um outro prédio das escolas. Mas é que eu quero que vocês conheçam a história para vocês entenderem que o negócio lá é tenso. A Índia tem 300 milhões de deuses. Para eles, vaca é Deus, rato é Deus, são 300 milhões de deuses. É um povo que vai ao inferno se a igreja não se levantar para levar o evangelho lá. E o trabalho que eles estão fazendo é impressionante. O que nós vamos fazer agora? Agora, você vai fazer, junto com a sua esposa, com o seu esposo, você vai ver o que você quer sacrificar no altar. Qual o valor que você quer sacrificar? Quando você fizer o voto de contribuir na Missão Adore, não coloque para sempre. Porque daqui a 3 meses você pode querer não contribuir mais. Você pode não poder mais. Igual os votos que você faz aqui na igreja. Nunca fale que eu vou fazer para sempre. Dê uma data. Quando chegar aquela data, se você quer ampliar, você amplia. Por quê? Para você não estar quebrando votos. Deu para entender? Quantas pessoas quebram voto, depois entram em situações difíceis e não sabem por quê? Então, quando você vier contribuir, nós vamos continuar o que precisa ser feito aqui no prédio da igreja. Nós também vamos estar contribuindo com essa Missão Adore. Eu contribuo com a minha pastora. Se você quiser contribuir com mais alguém, e eu tenho falado assim, às vezes você tem lá o seu guarda-roupa abarrotado e você não distribui. Roupa que você não usa há 5 anos, está esperando emagrecer um dia para usar de novo. Você não vai usá-la de novo. Dê a roupa, dê o calçado, ajude as pessoas. Uma das coisas que eu quero que você saiba,
Se você pegar um Uber, não dê centavo, dê um pouco de dinheiro a mais. Aquela pessoa ali está sacrificando o trabalho dela. Você vai no restaurante, dá caixinha. Você vai no posto de gasolina e o cara vem limpar lá o seu. Não fica assim, não limpa não. Dá uma caixinha para ele. Meu pai me ensinou, sempre dá caixinha. E eu aprendi com o Ronaldo. O Ronaldo aprendeu a duras penas. Uma noite que ele trabalhou de leão de chácara, para poder trazer R$20 para casa. Teve uma noite que ele voltou a pé para casa, porque ninguém deu caixinha para ele. Ele punha os carros. Agora, quando a gente vai no restaurante, a gente dá caixinha. Ele entrava e saía, ninguém deu caixinha. Teve um dia que deram R$2 para ele. Ele tinha que decidir voltar para casa de ônibus ou guardar o dinheiro para comprar o pão para os meninos. Ele voltou para casa a pé, como se fosse daqui a Campinas, por exemplo. 12 quilômetros, eram 12 quilômetros. Gente, a gente anda 12 quilômetros, dinheiro de café, né? Então, comece a ser mais liberal com dinheiro, dê oferta, dê caixinhas para as pessoas. Quando você for comprar alguma coisa, para de ser mão de vaca. Eu ia falar para você, olha para quem está do seu lado e diga, não seja mão de vaca, mas vocês não são, vocês são prósperos. Você tem cara de gente rico. E você não vai mais pensar que você só quer ir no restaurante com fartura. Você quer ter dinheiro lá guardado para você poder ficar tranquilo. Aqui, muitos de vocês são empresários autônomos, liberais autônomos. Se você para de trabalhar, como é que vai ficar sua família? Então, você precisa ter essa reserva. E você precisa buscar no Senhor. Então, eu vou pedir o seguinte. Marlúcio, pode vir. Se no final a gente conseguir... Quem for trazer seu dízimo, sua oferta... Bruno, pode vir a banda... Eu não sei se eles vão cantar essa música, mas essa música diz o seguinte, não há nada melhor que meu Deus. É essa? Eita, nós! Tem lá para colocar no telão? Mostra uma dificuldade. Conseguiu agora? Tá. Se não conseguir colocar aqui, eu vou mandar nos grupos, eu vou mandar para vocês saberem do que se trata essa missão. Olha, essa música diz, não há nada melhor do que o meu Deus. Não há nada melhor do que o meu Deus. Tá certo? Então, você conversa aí entre vocês e você delibera quanto você vai estar ofertando. Agora, não é da Missão Adore. A Missão Adore vai ser no segundo domingo do mês, que é o dia da ceia. Tá bom? E você que está na internet, entra aí, procura no YouTube, Missão Adore, que você também tenha o desejo de estar contribuindo. O Ronaldo, uma vez, colocou para descontar no cartão de crédito dele um ano inteiro. Agora ele pediu carnê e eles enviaram para a gente essa semana o carnê para a igreja e nós também vamos estar contribuindo como pessoa, como cristão individual. Bem, amém, igreja? Fica de pé que eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Depois que eu orar, você traz a sua oferta, mesmo que seja no Pix, vem aqui na frente, toca no cestinho e fala, Senhor, eu estou entregando a minha oferta. Essa música é incrível, Deixa eu orar. Meu Deus, em nome de Jesus, toda glória, toda honra pertence ao Senhor. Então agora, meu Deus, que o coração de cada um seja incendiado, daqueles que estão aqui hoje, daqueles que estão ouvindo pela internet. Senhor, que o coração seja incendiado para entrar neste tempo que nós estamos vivendo, dias difíceis, mas que nós nos posicionemos para manter a nossa libertação, Toca no coração de cada um, guarda a vida de cada um, que todos estejam, Senhor, debaixo das asas do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor e livra. Então que todos estejam protegidos, Pai. Abençoa a semana de cada um, Pai. Muito obrigada por esse tempo. Obrigada por essa igreja. Essa igreja é tua, meu Deus.